programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, tudo bem com você? O FPR Especial fala hoje sobre saúde e recebe uma das referências internacionais em epidemiologia crítica. O médico equatoriano Jaime Breyle é também reitor da Universidade Andina Simón Bolívar. Professor, seja bem-vindo ao FPR Especial. Professor, epidemiologia crítica, o que é isso? Marcos, primeiro, obrigado por o convite para vir a este importante canal. Nós que agradecemos. Nós temos muito gosto de estar aqui trabalhando na universidade de vocês. Epidemiologia crítica é uma disciplina da saúde coletiva que mexe com o conhecimento de por que os processos de saúde se produzem, em que condições, como se distribuem na sociedade. Então, é uma disciplina científica que mexe com o conhecimento de por que temos os problemas de saúde que temos e como são distribuídos socialmente, em que regiões, por que motivos. E então é uma disciplina de enorme importância para fazer o diagnóstico da saúde de uma sociedade. E por que o senhor escolheu seguir essa área, estudar essa área, esse tema? Bom, eu estive trabalhando em cirurgia há um tempo, mas eu encontrava que nossos pacientes em um hospital eram o produto de uma situação social. A saúde é um fenômeno socialmente condicionado. E então eu tinha muita curiosidade de conhecer por que acontece o que acontece e nós recebemos nos hospitais. E por isso comecei a fazer alguma pesquisa inicial, depois decidi definitivamente fazer essa especialidade. E como tem sido esses estudos? Como é que têm sido os projetos e os trabalhos? Eu empecei na Universidade de Xochimilco, em México, fazendo um mestrado em saúde, medicina social. Depois fui para a Londrina para fazer uma especialização em epidemiologia e estadística. E finalmente fiz um doutoramento em epidemiologia no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, da Universidade Federal de Bahia, em Brasil. Hemos trabalhado com grupos latino-americanos para propor uma inovação metodológica, conceptual para a epidemiologia, que é o que agora se conhece como a epidemiologia crítica latino-americana. E que avanços isso pode trazer, que melhorias isso pode trazer aí para a saúde da população? Bom, o problema é que se você só lida com os pacientes quando os problemas de saúde já estão produzidos, você não faz adequadamente prevenção. E a prevenção é uma ferramenta muito mais racional, mais lógica, ahorra sofrimento humano. E você previne, se você não espera. Por exemplo, se você vive em uma zona agrícola que tem muita agricultura, que tem usos perigosos, que tem veneno, que tem agrotóxicos, que tem problemas que provocam câncer, que provocam toxicidade, que provocam outros problemas. Se você espera que esses problemas sejam produzidos para tratar a esses pacientes em um hospital ou em um centro de saúde, há mais custo, mais sofrimento humano e o lógico é atender as coisas onde se produzem, não é verdade? Então, por isso a epidemiologia e a saúde coletiva trata de conhecer por que condições, o que é o que acontece, por que se produzem os problemas. E as pessoas, elas têm esse entendimento, elas têm essa preocupação, ou a gente ainda está bastante aquém do ideal aí nessa... As pessoas não conhecem porque a pessoa se preocupa sobre a saúde quando não pode se mover, ou quando tem uma dor, quando tem um sofrimento efetivo que não deixa trabalhar. Mas se você tem um problema que está se produzindo e você está em atividade normal, então a gente não tem consciência de que pode ter uma coisa muito mais grave, mais séria. E por isso é importante fazer uma pesquisa de uma detecção temprana dos problemas para fazer uma ação institucional e comunitária para deter os assuntos, não? Você poderia ter condições muito melhores de saúde nos países e teríamos muito mais prevenção.
Como que é a situação hoje na América Latina? A América Latina, como o mundo inteiro, está em uma situação de uma crise profunda da saúde e essa crise da saúde é porque nas sociedades do mundo tem muita inequidade social, tem muito sofrimento social, tem muitas pessoas que têm condições de carências muito grandes na vida, alimentação, muito estresse, muita exposição à poluição, está respirando aire poluído. Então, vivimos em um mundo de uma crise ambiental e de saúde profunda. Todo mundo está assim. Se você vai à China, você vai a Beijing, e Beijing é a cidade com mais poluição do mundo. Você quase não pode, no dia, você quase não pode ver mais no outro lado da rua porque tem uma poluição. Essa poluição significa que você vai respirar, essa população são 20 milhões de pessoas respirando um ar que tem contaminação e por isso é que você vai ter câncer pulmonar, vai ter problemas infantis, vai ter asma infantil, etc, etc. E se você vai ao campo, às zonas rurais do mundo, da África, da Ásia, de Latinoamérica, você vai ter condições agroindustriais com uso massivo de agrotóxicos muito perigosos. E isso faz uma multiplicação de problemas. Você tem problemas de toxicidade da água que os seres humanos bebem essa água, os animais vão a beber essa água e você vai ter alimentos poluídos com contaminação química e tem uma multiplicação geométrica de problemas porque não estamos fazendo as coisas bem. Eu penso que a situação do mundo é de uma crise tão grave que se não fazemos uma correção radical de esto, podemos estar falando de um tema de gravíssima extinção da vida humana no planeta. Eu falava que os dinossauros foram extintos porque um cometa pegou na Terra e destruiu sua vida. Mas nós temos uns cometas que são o uso irresponsável da tecnologia e a massiva situação da extrativismo, de produtivismo agrícola, mineiro, que faz uma destruição muito grande do mundo. Você tem um calentamento climático que não é um problema físico, é um problema antropogênico. E então, nesse mundo de crise, o que vamos fazer? O que fazemos os pesquisadores de saúde? O que fazem os planificadores? O que fazem as universidades? Que ensino vamos fazer? Não estamos ensinando agora para pessoal que vai sair a um mundo saudável. É um mundo não saudável, massivamente. E como conscientizar, como informar, como convencer as pessoas para que esse cometa aí não caia sobre nós? Deixe-me dar-lhe um exemplo bom, brasileiro. 20 universidades do Brasil ficaram uma aliança para preparar um conjunto de investigações, de pesquisa sobre o problema dos agrotóxicos no Brasil. Isso produziu agora um dossiê que já foi publicado, um dossiê que é talvez uma das investigações mais importantes que se ha feito sobre agrotóxicos. Então, um capítulo desse dossiê é a pesquisa sobre a contaminação da leite materna com agrotóxicos. Se você se imagina uma mãe que dá com todo amor à sua criança leite da sua leite, mas que tem contaminação de 5, 4, 3 agrotóxicos para uma criança que tem dias de idade ou um mês de idade, que tem uma vulnerabilidade neurológica muito grande. Se você fala com aquela população feminina e explica os perigos que você tem, eu creio que a pessoa vai ter muita consciência e vai começar a despertar uma consciência para deter o que está acontecendo, que é muito grave. E eu tenho esperança também que os jovens que vão à universidade ou que trabalham em nossos países vão também a entender que estamos expostos a situações muito graves que señalam um futuro de preocupação para a humanidade, não? Tá certo, a gente vai fazer uma rápida pausa e o FPR Especial volta em instantes. Até já!
Estamos de volta hoje recebendo o médico equatoriano Jaime Breile. Professor, o senhor, na sua passagem aqui por Curitiba, participou de um curso de extensão aqui na nossa universidade para falar sobre essa epidemiologia crítica. Qual que é a importância de eventos como esses, de cursos de extensão como esses? Tem várias importâncias. Primeiro, eu acho que Paraná é um estado agrícola, tem muita atividade de produção agrícola, agroindustrial. E a produção agroindustrial e agrícola tem, se é bem feita ou se a agricultura é agroecológica, não tem nenhum problema, é uma maravilha para a humanidade, porque é uma atividade que produz alimentos que são bons, que são seguros para as pessoas, não? Para consumo. Mas se a agricultura é feita com certos procedimentos técnicos errados, se tem um consumo exagerado de água, de recursos vitais, se faz contaminação massiva da água, dos alimentos, etc., se utiliza processos de trabalho perigosos, então se convierte em um problema grave da saúde. Então, por isso, este curso de extensão foi relacionado a comparações do que estamos fazendo em nossos países em este campo. No caso de Paraná, as pesquisas que foram feitas sobre a indústria agroindustrial de tabaco, não? De fumo, que traz condições muito graves para o pessoal se você não tem precaução. Então, nós fizemos a avaliação dos processos, da metodologia, e agora fizemos uma discussão de quais seriam as publicações que devem ser feitas tanto de nível acadêmico como para divulgação, os sistemas de divulgação desse conhecimento tão importante, que seria de enorme relação para o conhecimento dos cidadãos de Paraná. Mas também tem outra importância, que é a cooperação entre nossas universidades. Eu acho que muitas vezes nós pensamos em uma colaboração com Norte-América, com Estados Unidos, com a Europa, com o Norte, não? E é muito mais importante para nós fazer uma comunicação Sur-Sur. Então, essa é uma situação muito interessante para nossas universidades, de ter uma colaboração de pesquisadores que viajam de um país a outro, que fazemos seminários, agora hacemos em Curitiba, podemos fazer outro seminário em Quito. E isso é vital para o futuro da Latinoamérica, uma Latinoamérica que conheça as situações internacionalmente, que trabalhemos por uma integração. A integração regional é importante, mas não é só uma integração comercial ou econômica, tem que ser uma integração de processos de proteção da vida, de proteção dos recursos vitais para o futuro da humanidade, que é um futuro preocupante, não? O senhor tem conhecimento de várias realidades aí da saúde em diversos países. Como é que está o Brasil em comparação com outros locais? Em que situação aí que a gente está? Brasil é um dos 5 países do grupo de BRICS, que tem uma característica, não? BRICS, você conhece o sim. Brasil, Rússia, Índia, China e Sudáfrica, não? São países grandes, importantes, que têm uma heterogeneidade enorme, não? Tem avanços tecnológicos muito grandes, tem produção industrial enorme, mas também tem grandes áreas de atraso e de profunda inequidade social. Nossos países são campeões da inequidade social, têm indicadores de inequidade muito grandes. Então, comparativamente, o Brasil poderia estar muito mais para cima se poderia utilizar seu desenvolvimento tecnológico, os conhecimentos brasileiros, que são muito fortes na área de saúde coletiva, se poderiam ter uma correspondência com sistemas produtivos saudáveis. Mas, infelizmente, nossos países utilizam sistemas produtivos massivos altamente não saudáveis. E eu acho que por isso temos uma dívida com o futuro e com nossas crianças, porque as crianças que estão agora nascendo em nossos países vão ter um mundo de condições muito perigosas para a vida. E por isso nossa preocupação de fazer consciência na cidadania para
trabalhar em um mundo melhor desenvolvido. Agora estamos, infelizmente, reproduzindo geometricamente nas áreas de trabalho, nas áreas de produção, nas cidades. Temos muitas razões para pensar que há uma situação cada vez pior para a saúde. Então, você pode fazer investimentos muito grandes, orçamentos enormes para hospitais, mas você não pode conter toda essa quantidade enorme de problemas que siguen se reproduzindo na sociedade e só esperar de atender aqueles problemas quando já vêm ao hospital. Você tem que ir a atender isso, e em esse sentido, nossos países latino-americanos estão sofrendo um retrocesso da saúde. Podríamos ter uma saúde muito melhor, mas estamos em uma situação preocupante. Temos níveis de enfermidade, por exemplo, Zika, chikungunya, dengue, todos os processos vectoriais em nossos países não deveriam existir. Se teríamos umas políticas econômicas, sociais e de saúde adequadas, não deveríamos ter níveis tão altos de enfermedades transmissíveis. Por exemplo, câncer. Temos câncer cervicuterino, câncer de mama, câncer respiratório, enormes quantidades, por estas condições que estou falando. Temos problemas de inestabilidade genética, de problemas de alterações nutricionais, diabetes, hipertensão. O estresse da população é enorme e crescente. Então, você vai vendo que tudo isso faz uma acumulação enorme de problemas que os hospitais não podem conter. E por isso, acho que não estamos fazendo as coisas bem. O senhor tem esperança que a gente vá conseguir mudar o curso dessa situação, mudar essa realidade? Olha, você já escutou muito sobre câmbio climático, não é verdade? É um dos grandes temas agora. Sim. Todas as reuniões internacionais sobre câmbio climático são burocracia pura. Não tem nenhuma medida certa, efetiva, terminante e forte. Então, se as coisas seguem assim, só tomemos o problema do câmbio climático. Você sabe que estamos esperando uma redução de 2 degraus nos próximos anos para poder conter a elevação do nível do mar e outras condições do câmbio climático. Mas isso não está acontecendo em absoluto. A predição é que em 50 anos você vai ter uma desaparição de todas as cidades da costa do Pacífico, por exemplo. Toda a desaparição das sociedades que vivem em islas. Esse tipo de situação, a humanidade não pode conter. Por quê? Porque o mundo está controlado por grandes interesses econômicos e lo que é uma situação de o que em inglês é greed, não me lembro como é a palavra, de que você pensa um negócio, mas não pensa na vida. Primeiro a economia e você não coloca a vida como prioridade. Então, o futuro da humanidade é um futuro muito preocupante. Vamos a um suicídio coletivo se não fazemos cambios radicais. Então, quero ser optimista porque há muita e espero que a juventude de nossos países tome consciência para mudar uma civilização que não é boa. E que mensagem o senhor deixaria para essas pessoas que estão envolvidas, para essas pessoas se envolverem aí nessas medidas? Recuperar a maravilha mais grande da juventude, que é a solidariedade. Destruir o individualismo. Cada pessoa pensando em sua situação consumista, e só pensar em que vou ter isto, vou ter um carro, vou ter umas condições materiais, personais, e isso implica que se você tem que comprar cada ano 4 teléfonos celulares, ou tem que cambiar seu tablet cada ano, ou tem que agora uma nova... Se nós estamos em essa sequência de consumerismo individualista, o futuro da humanidade é preocupante. A juventude tem que ser solidária, tem que ter uma consciência e tem que pensar em seu povo. E se as universidades não conseguem formar jovens conscientes de sua sociedade e dos problemas, creio que todos vamos a ir a uma situação muito grave. É preciso pensar no futuro
uma forma mais objetiva. Mais objetiva, reconstruir uma civilização de amor e não de negócio. Certo. Professor, quero agradecer a sua presença aqui na UFPR TV. Muito obrigado pela sua participação aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Marcos, a vocês. E obrigado também a você pela companhia. Se quiser rever este programa ou os outros programas feitos aqui pela nossa TV, acesse o nosso site e também siga a gente pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau.